Fala, meu jovem, tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal, vamos falar agora de ausência de dominância, que é um caso especial na genética. Mas antes da gente falar de ausência de dominância, vamos falar um pouquinho, relembrar, na verdade, né, o que é dominância completa. A gente vai ver que na dominância completa, um alelo dominante, ele inibe a ação do seu outro alelo recessivo. E, inclusive, na dominância completa, a gente utiliza a letra maiúscula e minúscula para mostrar o alelo dominante, letra maiúscula, o alelo recessivo, letra minúscula. Bom, na dominância completa, os heterozigóticos, né, Bzão, Bzinho, vão manifestar o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Então, um exemplo aqui, a determinação de pelagem de alguma espécie de algum animal qualquer, por exemplo, na verdade não são todos, mas alguns manifestam dominância completa, a gente vai ter isso. Por exemplo, imagina a seguinte situação onde eu tenho indivíduos de pelagem preta cujo genótipo é Bzão alguma coisa. Toda vez que tiver esse Bzão traço, só para a gente relembrar, quer dizer que pode ser qualquer alelo aqui. Independente se for Bzão ou Bzinho, o indivíduo vai manifestar a pelagem preta. Beleza? Indivíduo de pelagem branca vai ter o genótipo Bzinho, Bzinho. Quando a gente cruza dois heterozigóticos de pelagem preta entre si, ó, heterozigoto, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, vai nascer uma proporção fenotípica de 3 indivíduos de pelagem preta para um indivíduo de pelagem branca, beleza? Logo, a proporção fenotípica vai ser de 3 para 1. Notem que a proporção fenotípica, quando é dominância completa, vai ser um pouquinho diferente da proporção genotípica. Quer ver? Proporção genotípica vem de genótipo. A proporção genotípica desse exemplo aqui vai ser um indivíduo com genótipo Bzão, Bzão, 2 indivíduos com genótipo Bzão, Bzinho e um indivíduo com genótipo Bzinho, Bzinho. Logo, a proporção genotípica vai ser de 1 para 2 para 1, o que difere da proporção fenotípica, fenótipo, que é de 3 para 1, ou seja, 3 indivíduos pretos para um indivíduo branco. Beleza? Bom, o que é ausência de dominância? A ausência de dominância, nesse caso especial da genética, o indivíduo não vai exercer dominância sobre o outro. Como está aqui, ó, é um caso especial da genética no qual não há uma relação, né, de dominância entre os alelos. Se não existe relação de dominância, a gente já vai diferenciar um pouquinho lá da dominância completa, que a gente não vai representar, por exemplo, alelo, letra maiúscula e letra minúscula. Aqui os alelos vão ser todos representados por letras maiúsculas, beleza? Existem 2 exemplos de ausência de dominância. Um é a herança intermediária e outro é a codominância. Bom, herança intermediária. O que vem a ser herança intermediária? Como o nome diz, ó, herança intermediária, o indivíduo vai manifestar um fenótipo intermediário em relação aos seus progenitores. Por exemplo, qual que é o intermédio entre uma planta alta e uma planta baixa? Seria uma planta de estatura média. Qual que é a cor intermediária entre a cor vermelha e a cor branca? Seria a cor rosa. Então, na herança intermediária, o indivíduo vai manifestar um fenótipo diferente e intermediário em relação aos seus progenitores. Beleza? Bom, existe um exemplo clássico que é a determinação da cor das pétalas em Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa, ou planta maravilha, a gente tem um indivíduo com o genótipo Vzão, Vzão, que vai manifestar o fenótipo vermelho. Temos indivíduos com genótipo Bzão, Bzão, onde os indivíduos vão manifestar o fenótipo branco. E quando você cruza planta vermelha com planta branca, o heterozigoto vai ser rosa. Ele vai manifestar um fenótipo intermediário em relação aos seus progenitores. Notem, se o alelo Vzão fosse dominante sobre o alelo Bzão, era de se esperar, no caso de dominância completa, que esse indivíduo seria vermelho, porque o alelo Vzão seria dominante sobre o Bzão. Beleza? Se o alelo Bzão fosse dominante em relação ao alelo Vzão, era de se esperar que esse indivíduo fosse branco. Como não existe uma relação de dominância entre esses alelos, vai surgir aqui um fenótipo intermediário em relação aos progenitores. Esse é um exemplo clássico de herança intermediária. Agora, olha que legal. Quando a gente faz um cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos, aqui tem uma tabelinha mostrando os genótipos e fenótipos, onde o genótipo Bzão, Bzão determina a cor da pétala branca,
O genótipo Vzão vai determinar o fenótipo, a cor da pétala vermelha. E quando eu tenho um heterozigoto, Vzão, vou ter um indivíduo com a cor, com o fenótipo rosa. E quando a gente cruza dois indivíduos rosas entre si, olha que interessante, a proporção fenotípica vai mudar em relação à dominância completa. A proporção fenotípica vai ser de 1 para 2 para 1. Ou seja, um indivíduo com o fenótipo vermelho, dois indivíduos com o fenótipo rosa e um indivíduo com o fenótipo branco. Notem que a proporção fenotípica nesse caso vai ser exatamente igual à proporção genotípica. Porque, olha, eu tenho um indivíduo com o genótipo Vzão, dois indivíduos com o genótipo Vzão e um indivíduo com o genótipo Bzão. Beleza? Esse é o exemplo de herança intermediária. Agora, o que vem a ser codominância? Codominância é a expressão simultânea dos dois fenótipos paternos. O indivíduo heterozigoto manifesta ao mesmo tempo dois fenótipos paternos. Por exemplo, a determinação do tipo sanguíneo na espécie humana, indivíduos do grupo sanguíneo AB vão manifestar ao mesmo tempo os dois aglutinogênios nas suas hemácias, A e B. Então, olha, galera, se o indivíduo tem o genótipo Izão A e Izão B, se o alelo Izão A fosse dominante em relação ao alelo Izão B, esse indivíduo manifestaria o tipo sanguíneo A. Se o alelo Izão B fosse dominante em relação ao alelo Izão A, esse indivíduo manifestaria um fenótipo sanguíneo B. Como não existe relação de dominância entre eles, eles vão manifestar ao mesmo tempo os dois fenótipos, por isso que o indivíduo vai ser AB. Ele vai ter ao mesmo tempo nas suas hemácias aglutinogênio A e aglutinogênio B. Beleza? Vamos falar de um exemplo agora, cobrado muito nos vestibulares, né? Um exemplo de codominância, que é a determinação da cor da pelagem no gado da raça Shorton. Beleza? Nós temos aqui, galera, nessa raça, indivíduos de cor branca, cor da pelagem branca, indivíduos de cor vermelho, meio avermelhada. Quando eles cruzam entre si, ó, o branco, cujo genótipo é Bzão, cruza com o vermelho, cujo genótipo é Vzão, surge um indivíduo heterozigoto, que é chamado de ruão. Ruão, vamos falar malhado, que você vai entender melhor. Note o seguinte, aqui surgiu um indivíduo malhado. Ele ao mesmo tempo manifesta o fenótipo materno e paterno. Todo malhado, parte vermelha e parte branca. Isso é codominância, expressão simultânea dos dois fenótipos paternos. Beleza? E quando a gente cruza aqui, gente, dois indivíduos malhados entre si, a proporção fenotípica e a proporção genotípica vai seguir exatamente o que a gente está vendo na ausência de dominância. Vai ser sempre de 1 para 2 para 1. Quer seja fenotípica ou quer seja genotípica. Agora, como que isso é cobrado no vestibular? Vamos fazer um exemplo de uma questão? Antes disso, galera, vou falar aqui uma observação muito importante, já cheguei a falar com vocês, mas você que estiver acompanhando aí, dá um print na tela, se quiser anotar, olha só, na ausência de dominância, as proporções fenotípicas e genotípicas do cruzamento entre heterozigoto sempre será a mesma, de 1 para 2 para 1. Já tinha falado, mas caso você queira aí dar um print na tela e botar nas suas anotações, tranquilo. Vamos fazer agora um exercício de como que isso é cobrado nos vestibulares. Vamos lá. Bom, vou ler para vocês aqui, gente. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilha, os genótipos abaixo influenciam os seguintes fenótipos. Está aqui, ó. O genótipo Vzão determina o indivíduo com fenótipo cor da pétala vermelha. Genótipo Bzão vai determinar o indivíduo de flor branca. O genótipo Vzão, flores rosas. Vamos lá, o que ele está querendo da questão? Em um cruzamento entre plantas maravilhas rosas, se o cruzamento é entre plantas rosas, galera, ó, só você circular aqui e pegar que o indivíduo vai ter esse genótipo, Vzão. Então o nosso cruzamento vai ser com quem, gente? Se o indivíduo, ó, cruzamento entre flores rosas, vai ser Vzão com Vzão. Beleza? Vamos continuar lendo. Em cruzamento entre plantas maravilhas rosas, foram produzidas 180 sementes. Se todas germinarem, qual o número de plantas que apresentarão um fenótipo branco? A gente está procurando o que então? Vai procurar o branco. O que você tem que fazer então, jovem? Muito fácil. Faz o cruzamento desse cara aqui e vamos descobrir quantos brancos vão nascer. Vamos lá? Bom, após o cruzamento, a gente vai determinar o seguinte, olha só. Cruzou Vzão com Vzão, surgiu aqui a nossa proporção, a gente quer saber o número de brancos.
Quando a gente olha para o diagrama de Punney aqui, a gente vê que tem um branco no total de 4 possibilidades. Ou seja, nós temos 1 em 4. Um quarto, galera, é a mesma coisa que 25%. Quanto que é 25% de 180, galera? 25% de 180 sementes que nasceram é 45. Logo, a resposta vai ser letra C. C de Cupertino. Beleza? Tranquilidade? Grande abraço para vocês, espero ter ajudado e até a nossa próxima aula. Valeu! O que eu errei?